Imagine por um momento que você pudesse tocar em um objeto capaz de alterar o curso de impérios inteiros. Uma relíquia que, segundo os relatos mais antigos da humanidade, emanava uma força bruta e indescritível que derrubava muralhas e decidia o destino de nações. Essa é a essência do que muitos chamam de Arca da Aliança, um baú de madeira de acácia revestido em ouro que, até hoje, atravessa milênios como o enigma máximo da arqueologia bíblica. Antes de mergulharmos nos labirintos da história e nos mistérios que envolvem esse artefato sagrado, convido você a se inscrever em nosso canal, Ecos do Oriente Antigo, para não perder nenhuma de nossas explorações sobre os segredos das civilizações que moldaram o nosso mundo. O que realmente aconteceu com esse objeto que, para muitos, deixou de ser apenas um símbolo de fé para se tornar uma obsessão global? A resposta exige que olhemos para trás, para as planícies empoeiradas de um Israel ainda em formação, e nos perguntemos o que era a Arca da Aliança e por que ela detinha tanto poder. Para entender a importância desse item, precisamos começar pelo princípio, no deserto. Logo após o Êxodo, a Arca da Aliança não era apenas um baú decorativo, era o trono visível do invisível, o ponto de encontro onde o sagrado se conectava com o terreno. Imaginem os israelitas no deserto construindo um santuário portátil, o tabernáculo, para abrigar esse objeto. O que era a Arca da Aliança? Era essencialmente um baú de madeira de acácia, recoberto de ouro puro por dentro e por fora, medindo aproximadamente 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura e altura. Sobre ela, repousava o propiciatório, onde 2 estátuas de querubins, também de ouro, estendiam suas asas. Mas o valor real não residia no ouro ou na madeira, mas no que guardava dentro: as tábuas dos 10 mandamentos, uma porção do maná que alimentou o povo e o cajado de Arão. Estes eram os itens da Arca da Aliança. Para o povo daquela época, a presença física do objeto significava a proteção divina imediata. Eles acreditavam que, onde a arca estivesse, as leis da natureza poderiam ser suspensas, as águas de rios poderiam recuar, e muralhas, como as de Jericó, cairiam como cartas de baralho. A ideia de que o poder da Arca da Aliança era algo real e tangível gerou medo e respeito entre os povos vizinhos. No entanto, a história nem sempre foi de vitórias. Houve um momento crítico, lembrado como um dos episódios mais humilhantes para o povo de Israel, quando a arca foi levada para o campo de batalha na esperança de garantir a vitória contra os filisteus. O resultado foi catastrófico. A Arca da Aliança foi capturada pelos inimigos. O relato bíblico descreve o terror dos filisteus ao levarem o objeto para a cidade de Asdod e colocá-lo no templo de seu deus, Dagon. A Arca da Aliança e Dagon protagonizaram um encontro que seria lembrado por gerações. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon foi encontrada caída no chão, diante da arca. Ao ser recolocada, no dia seguinte, a estátua estava decepada. Pragas, doenças e desespero assolaram as cidades filisteias, até que eles, reconhecendo que a arca não era um troféu de guerra, mas um fardo perigoso, decidiram devolvê-la. Esse episódio nos ajuda a compreender por que a explicação histórica da Arca da Aliança é tão difícil de delimitar. Ela caminha na fronteira entre o dado arqueológico e a experiência espiritual vivida por um povo. Muitos estudiosos modernos questionam se o objeto possuía propriedades físicas desconhecidas, ou se seria apenas uma poderosa ferramenta de coesão social e religiosa. Aqui, entramos em campos de teorias alternativas. Alguns entusiastas sugerem a ideia de uma Arca da Aliança ligada aos Anunnaki, argumentando que a construção da caixa envolvia tecnologias de isolamento ou emissão de energia que seriam estranhas à época e que, portanto, teriam origens em civilizações mais antigas ou até extraterrestres. Embora essas teorias sobre a Arca da Aliança e os Anunnaki sejam populares em documentários de entretenimento, é fundamental reforçar que não existe evidência arqueológica sólida que suporte a intervenção de tecnologia exógena. O que temos de concreto são os relatos dos textos antigos que descrevem o profundo temor que o objeto provocava, o que indica que,
Independentemente da natureza física, o objeto possuía um valor simbólico incalculável. Quando pensamos no significado da Arca da Aliança, percebemos que ela representava a identidade de uma nação inteira. Ela era o elo entre o passado nas tábuas da lei e o futuro prometido na Terra Santa. A trajetória da Arca é um movimento constante entre o ocultamento e a revelação. Após o retorno dos filisteus, ela permaneceu em diversos locais, até que o rei Salomão finalmente a depositou no lugar mais sagrado do Templo de Jerusalém, o Santo dos Santos. Ali, ela deveria residir permanentemente. Mas quando olhamos para a história dos reis de Israel, notamos um silêncio repentino. Após a destruição do primeiro templo pelos babilônios, em 586 antes da Era Comum, o objeto simplesmente desaparece dos registros históricos. Onde está a Arca da Aliança? Essa é a pergunta que move arqueólogos, historiadores e curiosos há séculos. Seria ela apenas um mito que cresceu na ausência do original? Ou estaria escondida em algum lugar que ninguém ainda ousou escavar? A ausência dela no segundo templo é um fato histórico documentado. Por quê? Se era o coração da fé de Israel, ela não foi levada para o novo templo. As teorias variam da destruição total durante o saque de Jerusalém ao seu desaparecimento proposital, escondida pelos sacerdotes em câmaras subterrâneas, logo abaixo do monte do templo. Existem outras rotas que a imaginação humana construiu para explicar o seu destino. Uma das mais famosas é a tradição da Arca da Aliança na Etiópia, onde se acredita que ela teria sido levada para Axum e estaria guardada até hoje na igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Embora os guardiões da igreja afirmem ser os protetores do objeto, a falta de acesso a especialistas e a ausência de análises científicas tornam esse paradeiro um mistério que vive mais na fé do que na ciência. É fascinante observar como a busca pela arca se tornou um símbolo de busca pela própria verdade histórica. Muitas vezes, a Arca da Aliança aparece como uma metáfora em pregações, representando a presença de Deus ou o compromisso com a obediência, mas a curiosidade sobre o objeto físico persiste, alimentando filmes, livros e teorias que não param de crescer. É comum vermos a menção da Arca da Aliança como um exemplo de algo que, embora perdido para os olhos, permanece vivo na memória, o que nos faz refletir sobre o peso que depositamos em objetos físicos para validar crenças espirituais. Ao analisarmos a Arca da Aliança, precisamos separar o mito da realidade histórica. O que era a Arca da Aliança? Para os arqueólogos, era um objeto litúrgico central. Para os crentes, um trono divino. Para os teóricos da conspiração, uma fonte de energia. A verdade é que, no mundo antigo, a linha entre tecnologia, religião e política era inexistente. Um rei que possuía tal relíquia em suas terras não apenas possuía uma peça de ouro, possuía a legitimidade de governar, pois a arca era o selo da aliança entre Deus e o povo. A perda desse objeto durante o exílio babilônico foi talvez o maior trauma da história de Israel. Foi nesse momento que o povo começou a internalizar a lei, deixando de depender de um objeto físico para se apoiar na palavra escrita. Essa transição é talvez o maior legado que a arca nos deixou. A ideia de que o sagrado não está contido em recipientes, mas em princípios que sobrevivem mesmo após a destruição de templos e cidades. Se estivéssemos em uma escavação real hoje, o que encontraríamos? Provavelmente, um vazio. Muitos estudiosos acreditam que a arca foi derretida ou destruída pelos exércitos babilônicos para recuperar o ouro contido nela. Outra possibilidade é que, com o passar dos séculos, a madeira de acácia tenha se decomposto, deixando apenas os metais, o que tornaria a identificação do objeto quase impossível em meio a séculos de entulho arqueológico. É um lembrete cruel de que a história muitas vezes apaga as suas evidências mais valiosas. No entanto, o fascínio não diminui. A busca pela arca é uma jornada sobre quem somos e de onde viemos. Ela nos obriga a estudar a história antiga, a entender as lutas de poder no Oriente Médio e a perceber como crenças antigas moldam as sociedades modernas. É por isso que, mesmo sem uma resposta definitiva sobre onde ela está,
o estudo desse objeto continua sendo relevante. A Arca da Aliança, em toda a sua complexidade, permanece como um espelho de nossas próprias incertezas. Em um mundo onde queremos provas imediatas e respostas concretas, o fato de não termos certeza sobre o paradeiro de um objeto tão importante nos ensina a respeitar o silêncio do passado. A Arca não precisa ser encontrada para continuar sendo um dos objetos mais influentes da história da humanidade. Ela cumpriu seu papel de consolidar um sistema ético e legal que influenciou todo o mundo ocidental. Ao estudarmos o que era a Arca da Aliança, descobrimos que a verdadeira arca não é o objeto físico, mas a própria narrativa que sobreviveu à destruição do templo, ao exílio e aos séculos de silêncio. A lenda da arca é, em última análise, a lenda da resiliência de um povo que, mesmo privado de seus símbolos mais sagrados, conseguiu manter viva a sua identidade. Ao olharmos para o futuro das pesquisas arqueológicas na região do Monte do Templo, em Jerusalém, sabemos que as restrições políticas e religiosas tornam qualquer escavação ali um desafio quase impossível. Talvez o mistério seja, por si só, parte da proteção do objeto. Se a Arca da Aliança realmente existiu como descrita, o fato de ter permanecido escondida ou perdida por mais de 2 milênios é um testemunho histórico da fragilidade dos grandes feitos humanos diante do tempo. Nada dura para sempre, nem mesmo as construções feitas para serem eternas. O ouro se fragmenta, a madeira apodrece e os impérios se dissolvem, mas as perguntas que fazemos sobre eles continuam ecoando. O que é a Arca da Aliança? É um lembrete de que, por trás de cada mito, há uma tentativa humana de tocar o divino, de encontrar significado em meio ao caos da existência e de preservar algo de valor inestimável para as gerações futuras. Conforme encerramos nossa análise, convido você a refletir. Se a arca fosse encontrada amanhã, o que ela mudaria na sua visão de mundo? Ela confirmaria suas crenças ou as desafiaria? A história antiga tem esse poder transformador. Ela nos retira da nossa zona de conforto e nos empurra para um lugar onde a dúvida é tão importante quanto a certeza. Entender o contexto da Arca da Aliança é um convite para você, que valoriza o conhecimento e a profundidade histórica, a continuar conosco nesta jornada. Se você gostou desta imersão pelos mistérios do mundo antigo, não deixe de conferir outros vídeos em nosso canal, onde discutimos a queda de impérios, a vida dos profetas e os mistérios arqueológicos que ainda aguardam escavação. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também é fascinado por esses enigmas. O Ecos do Oriente Antigo é o seu portal para as histórias que moldaram a nossa civilização. Enquanto a arqueologia acadêmica continua a trabalhar metodicamente, sem se deixar levar por sensacionalismos, a busca pela verdade sobre esse objeto sagrado ensina a todos nós uma lição valiosa sobre paciência e rigor intelectual. Não se trata apenas de encontrar um baú dourado, mas de encontrar as peças perdidas de um quebra-cabeça que explica por que somos como somos hoje. A Arca da Aliança, com todo o seu significado, é um exemplo perfeito de como a história pode ser, simultaneamente, um relato de fatos e um depósito de aspirações humanas. Ela sobreviveu como uma ideia, como uma memória, e é essa memória que continua a mover pesquisadores, historiadores e curiosos em todo o mundo. A busca continua, e o eco dessa busca é o que nos mantém conectados às nossas raízes mais profundas. Esperamos que este documentário tenha trazido luz aos pontos principais sobre esse artefato, esclarecendo o que é mito e o que é registro histórico. Obrigado por acompanhar nosso trabalho até aqui e nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos a desvendar os segredos mais profundos do Oriente Antigo. A história não fala apenas com quem a ouve, mas com quem a investiga com coragem e clareza. Até a próxima exploração, onde seguiremos rastreando as sombras deixadas pelas grandes civilizações que construíram o alicerce do nosso mundo. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo com sua teoria sobre o paradeiro da arca, pois queremos saber o que você pensa sobre esse mistério que atravessou os milênios. A história é um organismo vivo, e sua participação ajudará a construir nossas próximas narrativas. Até breve nos caminhos da história.